E ficou assim. Essas aqui são as duas menores, eu precisei colocar um pedaço lá em cima. E essa aqui, as duas maiores e mais larga. Aquela ali ficou com 1 metro, essa aqui com 90. Eu não vou cortar porque dá muito trabalho. Eu tenho 2 lastros de cama, o que é que eu vou fazer? Vou furar com as brocas e vou usar os próprios parafusos deles pra fixar eles nas paredes. E aí, a ideia é que isso aqui sirva de... Nossa, fugiu o nome agora. Pra ele correr aqui, ó, sirva de trilha. Isso aqui é mais largo que a tábua, vai ficar com uma folgazinha. E eu vou colocar ele na parede de forma que a tábua corra aqui dentro. E por enquanto está assim. Eu usei massa PVA para tampar os buraquinhos. Passei a massa PVA com a espátulazinha. E antes que secasse, eu tirei o excesso. Aqui está os trilhos. Eu usei 2 brocas para fazer os furos. Essa aqui para deixar o furo maior. E essa aqui para passar o parafuso. Por quê? Porque eu preciso que o parafuso entre o máximo na parede. Então, eu tentei furar, digamos que essa tábua aqui com essa aqui, que é maiorzinha e mais larga. E essa outra com essa, pra poder o parafuso não passar direto. Ó, coloquei ali e ficou assim. Eu usei essa tábua aqui como guia e deixei uma folgazinha, porque ela é do mesmo tamanho daquela dali. Olha, já coloquei lá no lugar. Tá correndo tranquilamente. Agora eu só vou colocar os puxadores. Aí eu deixei a folga em cima, aqui, mais ou menos 1 centímetro. E aqui eu coloquei esse calço aqui por enquanto, pra poder ficar folgado pra correr aqui. Eu vou cortar a tábua aqui, ó, um pedacinho e colocar de apoio. Aqui mesmo, pra ela poder correr tranquilamente. E aí agora é só colocar os puxadores e tá pronta. Essa aqui, por ser maior, merecia 3 rodinhas. Só que eu só havia comprado 2. Eu poderia ter cortado e deixado no 90 centímetros, que era o tamanho que eu precisava. Porém, como aqui a casa não tem tanto espaço, eu teria que estar descendo lá pra baixo com as tábuas pra cortar. Por isso que eu não cortei. E aí, tá aí, vamos lá que eu vou colocar os puxadores. Coloquei o puxador aqui, tem um aqui e o outro aqui. Eu furei logo 2. Furei pra sair de um lado a outro, porque aí já ficava marcado os dois furos. Lembrando que precisa deixar isso aqui um pouco afastado pra não bater aqui, tá? E se você tiver um espaço maior de parede, tem que colocar o limitador na parede para a porta não passar. Ou então no trilho em cima. Fiz um furo ali no chão e coloquei esse parafuso grande, aí meio que para servir de limitador, para a porta não ficar afastando muito da parede. E essa aí é a hora sofrida. Não vou logo falar aqui que eu esqueci as coisas do lado de fora, né? E aí você, se estiver fazendo sozinho, procure pegar logo tudo, as ferramentas que você vai precisar, os parafusos, tudo que você for precisar e deixar perto de você. Eu coloquei ela no lugar e aí escorei com a tábua que eu ia usar como trilho. Peguei minha sapateira, botei pra segurar ela, porque depois eu ia precisar tirar a tábua, né? O trilho, no caso. Aí peguei esse pedaço de metalon aí, coloquei pra poder dar aquela distanciazinha entre a porta e a tábua em cima, pra ela não ficar pegando, pra correr com facilidade. Aí fui fazendo os furos. Primeiro eu fiz o furo com a broca pra marcar o lugar, depois eu vim com a broca chata e fui alargando o furo. Porém, quando eu fui colocar as buchas no lugar, não tava dando certo, então eu peguei outra broca mais grossa, furei mais e depois vim de novo com a broca chata alargando, porque eu não tinha uma broca dessas normal de 12 e essas buchas eram mais ou menos 12. Aí eu fiz isso até conseguir furar, depois foi só colocar as
bucha no lugar e parafusar. Aí depois que eu parafusei, foi só colocar os puxadores e um pedacinho de tábua no final para ela não passar, mas acabou que ela nem vai chegar até lá onde eu coloquei a tábua. Já coloquei os puxadores. Coloquei aqui, ó, um pedacinho de tábua para servir como limitador. Tudo bem que vai acabar que nem vai indo até lá, né? E eu coloquei aqui também um parafuso, que é para ela não passar daqui. Porque essa é menor que a outra. Essa ficou com 90 centímetros. Então eu coloquei esse parafusinho para ela não ir muito além. Pra ela não ir além do parafuso para não ficar faltando aqui desse lado. O parafuso maior lá embaixo, para ela não ficar vindo pra cá. E tá pronto. Bom, eu terminei e aí agora eu vou dar as minhas considerações. Eu comprei a tinta, porque a tinta aqui onde eu moro é mais fácil de encontrar do que o papel de parede, sabe, pra colar. Só que eu acredito que com papel fique melhor, sabe, fique mais bonito do que pintado. Você comprar um papel assim, imitando madeira na cor que mais te agrade e colar ele, eu acho que fica melhor. Bom, eu gastei no total uns R$250. Por quê? Eu comprei 2 kits de brocas dessa aqui e essa outra aqui. E 6 discos desse. Mas eu não precisava dos 6, porém, por que eu comprei 6? Eu comprei na Shopee essas coisas aqui. Um kit desse daqui, desse disco, é praticamente o valor de um disco aqui. Então, eu comprei logo 6. Para a porta, eu gastei aí no máximo uns R$110. Com a tinta, as rodinhas e o água-rás, porque a tinta tava pedindo água-rás para dissolver. A primeira camada eu dei até sem o água-rás, porém ela é muito grossa. Aí eu fui lá e comprei o água-rás. Então eu gastei uns 110 entre a tinta, as rodinhas, o água-rás e os parafusos. Os puxadores eu já tinha, porque quando eu coloquei a porta de baixo, que a porta de baixo é de correr, né? Mas eu comprei tudo, comprei as portas, comprei os trilhos. Aí eu já comprei sobrando os puxadores. Algumas coisas eu sempre gosto de comprar sobrando, porque como tem o trabalho de você ter a espera, então é melhor comprar sobrando. Por isso mesmo eu já comprei o disco sobrando. Esse disco aqui é aquele disco de cortar madeira, que ele não tem aqueles dentes e ele é menos perigoso que o outro. Só que ele acaba desgastando mais rápido, então eu comprei em quantidade, mas ele é muito bom. Continuando, eu usei as tábuas assim no tamanho dela. As duas menores, que eram um pouco menores, eu precisei emendar um pouco. Porém, se você morar em um lugar que seja fácil você encontrar uma cantoneira, que eu vou deixar a foto aqui, você pode comprar a cantoneira, cortar na altura, né, passando um pouquinho da altura da porta, porque como você vai colocar de correr, precisa passar do tamanho da porta padrão, né? E você corta ela e corta as tábuas com a largura que você precisa, e aí você faz com as tábuas assim, atravessada, né? E parafusa uma na outra e parafusa as cantoneiras. Tem um vídeo no YouTube que ensina a fazer uma porta com pallet dessa forma, então dá para usar a mesma ideia para fazer com as tábuas de guarda-roupa, certo? E pode usar também as cantoneiras para dar acabamento e ficar mais resistente. Eu não cortei a maior pela dificuldade que era eu estar subindo e descendo escada com elas, né? E como eu faço as coisas sozinha, é um pouco complicado, fica puxado, né? E aí eu deixei grande mesmo. A outra ficou no tamanho que eu precisava, que era 90 centímetros. Porque precisa passar um pouquinho para os dois lados, né? Não pode faltar, senão não tem lógica. E foi isso aí, eu acho que eu falei tudo que eu precisava.